Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do nosso querido Instituto Espírita Amigo Germano, na sua série Meditação com Jesus. Hoje, prosseguindo aqui com a nossa despretensiosa série de mensagens de Natal por Chico Xavier, na sua parte número 3. Chico Xavier, que é aquele apóstolo da caridade, um apóstolo divulgador da doutrina espírita através da sua obra escrita, da sua vasta obra psicografada, são quase 500 obras. O apóstolo da caridade por conta do trabalho que ele desenvolveu diariamente na região de Pedro Leopoldo, de Uberaba, ali das Minas Gerais, levando pão do corpo, pão do espírito a milhares de pessoas em situação de carência física, de carência espiritual. Então Chico é Chico. Não temos, se fôssemos falar de Chico Xavier, teríamos que ter aqui muito mais tempo do que o destinado para essa rápida exposição doutrinária. Então, este é Chico Xavier. Pelas mãos do Chico, não poderiam chegar até nós quaisquer mensagens que não fossem de alta envergadura moral, que não fossem altamente edificantes. Nesse sentido, então, é que nós trazemos aqui mais uma referência da obra do Chico ao Natal. E uma referência que, de novo, nos traz poderosos elementos de reflexão para nossas vidas. Nós vamos extrair aqui uma breve história da obra Antologia Mediúnica de Natal, no capítulo 44, Os Animais ante o Natal, psicografia do Chico pelo espírito do irmão X, nosso querido Humberto de Campos. A história diz o seguinte: entretecíamos animada conversação em torno dos abusos da mesa nas comemorações natalinas, com o parecer do grave Jonathan Ben Asser, que asseverava a conveniência de ater-se o homem ao sacrifício dos animais apenas quanto ao estritamente necessário, quando o velho Ebenezer Ben Akin, orientador de grupos hebraicos do mundo espiritual, tomou a palavra e se expressou de forma bastante concisa. Meus amigos, trata-se de uma conversa de dois elementos, de duas intelectualidades de alto calibre no mundo espiritual e que são ligadas ao mundo judaico. Então, vamos lá. Ebenezer Ben Akin, orientador de grupos hebraicos, falou o seguinte: talvez não saibam vocês quanto devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. E ante a nossa curiosidade, irmão X está ali para que pudesse resgatar essa história, ante nossa curiosidade narrou comovido: há muitos anos ouvi do Rabi Eliúde, que se encontra agora nas esferas superiores, interessantes minudências em torno do nascimento de Jesus. Contou-nos esse antigo mentor de israelitas desencarnados que a localização de José da Galiléia e da companheira nos arredores de Belém de Judá não foi assim tão fácil. Meus amigos, é uma história linda. Vamos acompanhar e que essa história gere os reflexos que o Cristo aguarda que gerem em nossos corações, seguidos das correspondentes mudanças de atitude. Então, lembrando aqui, retomando o fio da história, a hospedagem, a questão da localização de José e Maria, da Sagrada Família, naquela região de Belém de Judá, não estava fácil. Questão de hospedagem, não estava nada tranquilo. O casal que se compunha da jovem Maria, tocada de singular formosura, e do patriarca que a recebera por esposa, em madureza provecta, ele era mais velho, entrou na cidade quando as ruas e hospedarias se mostravam repletas. Os descendentes do ramo de Davi reuniam-se aos magotes para atender ao recenseamento determinado pelo governo de Augusto. Estava rolando um recenseamento, o censo, o IBGE da época estava em ação naquela região de Israel. Bronzeados cameleiros do deserto confraternizavam com vinhateiros de Gaza. Negociantes domiciliados em Jericó entendiam-se com mercadores residentes no Egito.
Era uma festa, um cruzamento de povos, de etnias, de todos os lados, por conta do recenseamento. Acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor, José e Maria bateram primeiramente às portas da estalagem de Abias, filho de Sadoc, que para logo os rechaçou com a negativa, pousando os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou graçola irreverente, o que fez José, apreensivo, estugasse o passo para adiante. Ou seja, José percebeu que a situação ali não estava legal, não ia acabar bem, e acelerou o passo e buscou outra alternativa como pousada. Recorreram aos préstimos de Jorão, usurário que alugava cômodos a forasteiros. O ricaço considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, mas, ao examinar a beleza da moça nazarena, chamou à parte o enrugado carpinteiro e indagou se a menina era filha de escravos, que se pudesse obter a preço amoedado. Vejam só o tamanho do equívoco naqueles tempos aonde isso acontecia. Venda, compra e venda de escravos, compra e venda de escravas, enfim. José, mais aflito, demandou a frente para esbarrar na pensão de Jacó, filho de Josias, antigo estalajadeiro, que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabridamente como é que um varão assim velho tinha coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. De novo, meus irmãos, mais uma manifestação aqui do antigo sexismo, para vocês verem como o sexismo é uma questão que nos acompanha já há milênios. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima, José. Contudo, as invectivas de Jacó atraíram curiosos e vadios que cercaram o par, crivando-os de injúrias. Vejam aqui, meus amigos, como os homens, os seres humanos dotados de razão, de inteligência, como eles estavam reagindo à passagem da Sagrada Família naqueles tempos ásperos em Belém de Judá. Vejam que até agora só percebemos negativas, só percebemos reações nada hospitaleiras, nada caridosas. Seguindo com a história, os recém-vindos de Nazaré, vendo-se alvo de chufas e zombarias, tropeçavam humilhados. Gabriel, no entanto, recorreu à prece, rogando o amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. Ebenezer a seguir comentou bem-humorado: não fossem os anfitriões da estrebaria, e talvez a Boa Nova tivesse o seu aparecimento retardado. E terminou inquirindo: não será isso motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, pelo menos na noite, no dia de Natal? Vejam só, meus amigos, minhas amigas. Primeiro, as comparações. A filosofia gosta muito disso, tese e antítese. Vejam só como foi o comportamento dos donos de pousada ao receber o divino casal, a Sagrada Família. Vejam como eles foram recebidos. Percebam os vícios que rondavam as almas daquelas pessoas equivocadas na ignorância naqueles momentos, que ao invés de exercitarem a hospitalidade, estavam pensando em exercitar vícios e defeitos altamente nocivos que persistem conosco até os dias de hoje.
E por outro lado, a nossa dupla de dialogadores judeus que deu origem a essa história trazida por Chico, pelo espírito irmão X, eles fazem uma pergunta poderosa que realmente pode levar a todos nós ao momento de reflexão mais profunda de fato. Eu vou repetir os 2 últimos parágrafos. Um dos judeus, Ebenezer, comentou bem-humorado: não fossem os anfitriões da estrebaria e talvez a Boa Nova tivesse seu aparecimento retardado, ou seja, talvez fosse inviabilizado, digamos assim, naquele momento, a encarnação do Cristo no mundo. Terminou inquirindo então Ebenezer: não será motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, vírgula, pelo menos no dia do Natal? Isso nos leva, caros amigos, caras amigas, a pensar com destemor, com mais carinho, com mais empatia, na nossa relação com o reino animal. Se o Cristo, e o Cristo que escolheu, o recado da manjedoura não foi dado ao acaso, ele foi objeto de um planejamento divino do nosso Mestre. Ou alguém, se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre isso, que se manifeste, mas parece claro. Mas de fato parece claro que houve um planejamento sublime da parte do Cristo ao colocar o nascimento dele no estábulo naquelas condições. E existe um motivo, o Cristo não dá ponto sem nó. Houve um motivo para que, 2000 anos depois, pelas mãos de um apóstolo da envergadura do Chico, histórias como esta chegassem até nós. Não é à toa. Não é à toa. Então, meus amigos, que aproveitemos o momento do Natal que nos propicia minutos de elevação, de sensibilidade, de emoções afloradas, ainda mais nesse momento, nesse 2020 complicado que estamos passando, e que possamos pensar com destemor, pensar cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, porque o livre-arbítrio na manutenção de hábitos de consumo, por exemplo aqui no caso, hábitos de consumo que acarretem o extermínio, a morte de animais para nossa alimentação à mesa, mudanças desse tipo não se dão pela violência, se dão usando os exemplos do Cristo, que foi manso, que falou, que ensinou, que trouxe parábolas, que permitiu, viabilizou que os evangelistas levassem pelos séculos afora a sua mensagem, e o melhor, que prometeu e cumpriu a chegada do Consolador, que nos trouxe então uma amplitude, uma pleiade de informações a respeito do amor irrestrito, que devemos ter para com toda a criação e não somente para com os seres humanos. Então, meus amigos, que estes dias finais aí de dezembro de 2020 sejam bastante propícios a reflexões como esta. E que entremos em 2021 com um viés diferente, pensando de uma forma diferente, com o olhar do Cristo em relação a toda a criação divina. Muita paz a todos, bem, saúde, serenidade e sigamos em frente.